Entre as primeiras ações tomadas por Donald Trump, logo após assumir a presidência dos Estados Unidos, agora em 2025, além de mandar de volta os estrangeiros em situação irregular no país, foi o fechamento de uma das mais importantes instituições voltadas à assistência humanitária das Américas, a USAID. O que fez o governo Trump baixar as cortinas da agência? O que é que ele, Elon Musk, que agora é um dos homens mais poderosos, também politicamente, dos Estados Unidos, descobriram na USAID que fez com que suas atividades fossem imediatamente encerradas? Primeiro, vamos dar uma vasculhada no histórico da agência e saber sua importância no cenário internacional. USAID, sigla para United States Agency for International Development, ou Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, é uma instituição do governo norte-americano criada sob a responsabilidade de fornecer ajuda externa a países em desenvolvimento, mas que, claro, sejam aliados e parceiros dos Estados Unidos em qualquer situação. Atuando como um braço humanitário do governo norte-americano, a agência era incumbida de distribuir bilhões de dólares anualmente aos países cadastrados, a fim de aliviar a pobreza, tratar doenças, diminuir a fome e também na recuperação em casos de desastres naturais. A USAID foi fundada em 1961, sob o governo de John F. Kennedy, ainda durante a Guerra Fria, com o objetivo de promover o progresso econômico e social, fortalecer a democracia e promover a paz e a segurança internacional. Desde que foi criada, a USAID tem desempenhado um papel de grande importância mundial, fornecendo ajuda humanitária, assistência técnica e financeira para os países em desenvolvimento, em áreas como saúde, educação, agricultura, infraestrutura e governança. Mas como uma agência tão bem conceituada, pode ter entrado na lista de incômodos para Trump, o que a tornou uma ferramenta de influência e vantagens políticas. A começar a própria época em que foi criada, o que já gera uma desconfiança dos reais motivos. A Guerra Fria estava no auge, na década de 60, e a agência iria atuar em países menores que pudessem continuar dependentes economicamente dos Estados Unidos. Em outras palavras, iria auxiliar quem pudesse ajudar os americanos ou dar-lhes alguma coisa em troca. No final, se ocorresse um confronto sério entre americanos e soviéticos, os primeiros contariam com um apoio irrestrito dos seus pupilos. Ao longo desses anos todos, no entanto, acusações vindas de várias partes, inclusive de dentro do próprio governo norte-americano, um após o outro, afirmam que a USAID vem sendo usada como ferramenta política pelos Estados Unidos, com o objetivo de promover seus próprios interesses geopolíticos. Alguns críticos, baseando-se em documentos recuperados recentemente, argumentam que a ajuda externa fornecida pela USAID é condicionada a alinhamentos políticos com os Estados Unidos e que a agência é utilizada para influenciar eleições e derrubar governos considerados hostis. Em outras palavras, estaria havendo não só favoritismos, como também desvios de verbas, o que caracteriza algo que os brasileiros, cá para nós, já estão cansados de ouvir falar e pagar o preço: corrupção. Se há algo que existe em praticamente todo e qualquer governo, seja em países pobres ou ricos, infelizmente, é a corrupção. E ela age como um líquido corrosivo, que vai degradando as estruturas por baixo até causar o seu colapso. Uma das acusações vindas ainda daqueles anos 70 e 80 seria o financiamento de grupos opositores de políticos não queridos pelos Estados Unidos na América Latina. Alega-se que, para conter o avanço do comunismo, os americanos, por meio da CIA, intervieram como puderam. E o dinheiro estava saindo de onde? Da USAID. Isso mesmo. E para piorar, tudo isso foi sendo mantido por debaixo dos panos. Ao que parece, financiamentos ilegais continuaram a acontecer mesmo com um fim oficial da Guerra Fria em 1991. Você já ouviu falar no caso Irã-Contras? Foi um escândalo político que abalou os Estados Unidos nos anos 80, quando o país estava sob a administração de Ronald Reagan. O caso envolveu a venda secreta de armas ao Irã, que estava em guerra contra o Iraque e sob embargo americano, com o objetivo de financiar rebeldes conhecidos como Contras, na Nicarágua. Esse evento revelou um complexo jogo de interesses e decisões controversas
que desafiaram a legalidade e a ética do governo americano. O fato é que todo o processo consumiu muitos milhares de dólares. E para o desgosto do cidadão americano médio, teria tido apoio financeiro da USAID. Na Ásia, a agência também realizou algumas ações que posteriormente passaram a ser criticadas. Algumas delas foram consideradas inadequadas ou tiveram consequências negativas. Uma delas, e bem críticas, refere-se à agência estar usando modelos de desenvolvimento ocidentais em países asiáticos, sem levar em consideração as particularidades culturais, sociais e políticas de cada nação. Essa abordagem, segundo os especialistas, pode levar a projetos inadequados e ineficientes, que não atendem às necessidades reais das comunidades locais e podem até mesmo gerar impactos ainda mais negativos. Filipinas e Indonésia são exemplos de países que foram obrigados a adotar políticas que os prejudicaram muito, mas que favoreciam os americanos. E pior, que faziam de uma forma para que o mundo pensasse que eram os heróis dos países em desenvolvimento, quando na verdade estavam sugando seus recursos como podiam. Durante a Guerra do Vietnã, a USAID agiu em duas frentes: a de ajuda humanitária aos vietnamitas do Sul, entrando com remédios, alimentação e assistência psicológica, e a frente de guerra, financiando as forças sul-vietnamitas contra os Vietcongs. E quem eram os Vietcongs? Durante a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã foi a maior representação da luta armada entre as potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Enquanto o sul do Vietnã era pró-americano, o norte apoiava os soviéticos. Nessa época também é que o mundo ficou consolidado em duas vertentes: a capitalista, apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, e a socialista, apoiada pela União Soviética e seus aliados. Nesse conflito, a USAID também foi acusada de participar de programas de contra-insurgência, que incluíam métodos desumanos para obter informações, assim como a execução de civis. Ainda em relação à Ásia, a ajuda fornecida pela USAID poderia, como pôde, gerar dependência nos países do continente que se tornam vulneráveis à influência dos Estados Unidos. Além disso, a ajuda pode estar condicionada a empréstimos, o que pode levar ao endividamento excessivo dos países e dificultar o seu desenvolvimento autônomo. No Timor-Leste, a agência foi criticada por seu papel no apoio a grupos rebeldes durante o conflito interno naquele país. Com grande margem de certeza, isso contribuiu ainda mais para a grande instabilidade política e social que o país agora vive. Já no Afeganistão, a atuação da USAID foi bastante controversa, com críticas pesadas à falta de coordenação entre os projetos, à corrupção e à ineficiência na reconstrução do país após a queda do Talibã. E não é só isso que pesa sobre a agência. Além da burocracia que ela vem estabelecendo para direcionar a assistência, como a ferramenta política que ela teria se tornado, segundo as opiniões, a agência também está sendo acusada por falta de transparência nos negócios e ineficiência em alguns projetos. Mas há coisas ainda piores envolvendo o nome da USAID. Aliás, quem trabalha na agência, né? Devemos nos lembrar que não é a marca quem erra, mas sim as pessoas que estão por trás dela. Foi por isso que o novo governo Trump decidiu dar um fim na USAID. O fato é que logo após sua reentrada na Casa Branca, Donald Trump, entre outras ações imediatas, ordenou que as atividades da agência fossem suspensas durante 90 dias. Contudo, um número considerável de funcionários de alto escalão, inclusive, foi contra as ordens do presidente. Resultado, 60 funcionários sêniores foram demitidos e mais uma leva de funcionários de menor hierarquia, além dos contratos temporários, tiveram suas atividades suspensas. No dia 1º de fevereiro, sábado, a página oficial da USAID foi desativada, dando lugar a um novo conteúdo no site do Departamento de Estado. O perfil da agência no X também foi desativado, e o pessoal do Escritório de Relações Públicas da agência foi colocado em licença, além de terem seus sistemas bloqueados. E dizem pelos cantos escuros da Casa Branca que isso é parte de uma repressão da administração Trump que está atingindo o governo federal e seus programas. E onde Elon Musk
entra nessa história toda. Assim que Trump assumiu o governo, um novo departamento foi criado. Trata-se do DOGE, ou Departamento de Eficiência Governamental. E quem ficou com esta pasta foi Elon Musk, um confesso admirador de Donald Trump e uma parte importantíssima na eleição do atual presidente, uma vez que colaborou abertamente e financeiramente com a campanha. Por tudo isso que vimos, é que o DOGE, departamento dirigido por Elon Musk, teve autorização por escrito de Trump e total competência para agir de acordo com as novas políticas que estão sendo implementadas nos Estados Unidos. O DOGE foi quem acabou demitindo milhares de funcionários e, como consequência, irá eliminar bilhões ou trilhões de dólares de gastos do governo. Musk alegou que o financiamento da USAID foi usado para lançar programas mortais e ainda a chamou de organização criminosa. Há alguma implicação para Musk nesse caso? A ordem de Trump não faz menção a Musk, pessoalmente. A recente inclusão do DOGE no governo americano levanta questões sobre o papel de Elon Musk e seus possíveis conflitos de interesse. Explicando. A ligação de Musk com o DOGE o coloca em uma posição delicada, já que seus negócios privados podem se cruzar com assuntos governamentais. A legislação federal sobre conflito de interesses, além de não ser simples, é obscura em alguns pontos, gerando dúvidas sobre a necessidade de Musk se desfazer de seus negócios ou se afastar de decisões governamentais que os envolvam. Uma alternativa para Musk é se juntar ao governo como um funcionário especial, com mandato de até 130 dias. Essa função lhe daria mais flexibilidade e o protegeria de algumas exigências de transparência. No entanto, a nova administração ainda não confirmou se Musk assumirá formalmente essa posição. E qual o impacto mundial que esse desmantelamento da USAID trará? A USAID é um dos maiores provedores de ajuda humanitária e assistência ao desenvolvimento no mundo. Seu desmantelamento impactará drasticamente a capacidade de resposta a crises humanitárias, como desastres naturais, conflitos, epidemias. Programas de desenvolvimento em áreas como saúde, educação, agricultura e infraestrutura também poderão ser prejudicados, afetando milhões de pessoas em países em desenvolvimento. A agência é um dos principais atores na área de saúde global, apoiando programas de combate a doenças como HIV/AIDS, malária, tuberculose. As ordens de Trump poderão ter um impacto negativo na saúde de milhões de pessoas, com o risco de aumento de casos e mortalidade dessas doenças. A USAID também atua na promoção da democracia, dos direitos humanos, da boa governança, além de apoiar esforços de prevenção de conflitos e construção da paz. Com o desmantelamento, poderá haver um aumento na instabilidade política e social em diversas regiões do mundo, com o risco de acentuar os conflitos e crises humanitárias. A USAID também desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico de diversos países, apoiando o crescimento de empresas, a criação de empregos, o comércio industrial. Com a dissolução da agência, os países mais pobres poderão passar por situações ainda mais críticas, já que as condições econômicas não são nada positivas e podem piorar sem essa ajuda. Quanto à imagem que os Estados Unidos está passando de si mesmo para o restante do mundo, isso sim está sendo colocado em todas as mesas de discussões. A não ser por parte dos republicanos, o resto do mundo vê as atitudes de Trump como uma afronta à estabilidade e desrespeito às classes mais pobres. Para o bem destas nações, espera-se que o corte de ajuda seja temporário e que em breve ele seja retornado. A esperança é que Trump volte atrás em sua decisão o mais rápido possível. Até a próxima.